Então, mais uma vez, eu gostaria de agradecer a presença de todo mundo, aproveitando que talvez nem todos que vão ver esse vídeo ou que estão aqui com a gente presencialmente, talvez nem todo mundo me conheça. Eu gostaria primeiro de iniciar me apresentando. Eu sou o Gobind, eu faço parte do Prana Prana, que é o nosso centro de yoga localizado na Serra da Cantareira, e eu sou professor de Kundalini Yoga. Eu trabalho no nosso espaço com os nossos retiros, dando algumas aulas, às vezes de yoga, também ajudando na parte da alimentação, preparando os nossos alimentos, que muitas vezes eu gosto de usar a comida indiana, né? E focando agora um pouco na questão sobre a Índia, né? A minha paixão por a Índia se deu realmente início no período que eu vivi lá. Eu morei na Índia, no norte da Índia, numa região que chama Punjab, por uns 6 anos, e durante esse tempo eu consegui ter muito contato com a cultura da região, com o alimento, com a história, e é um lugar que eu realmente me apaixonei. É um segundo lar para mim, e é um prazer estar aqui com vocês, podendo compartilhar um pouco sobre isso tudo, mas também, como o objetivo o foco dessa reunião é a nossa viagem, vai ser, além de um momento para eu poder compartilhar um pouco sobre essa região, também vai ser um momento para eu compartilhar sobre essa viagem, né? E essa viagem é o resultado agora de vários anos da gente estar com esse projeto de levar grupos para conhecer a cultura, as tradições, também ter um contato com a espiritualidade, né? E com essas diferentes filosofias que brotaram na Índia. Então, desde 2013 que a gente, quer dizer, que eu pessoalmente planejo essa viagem junto com o Prana Prana e junto com os nossos parceiros na Índia. E a primeira viagem que a gente fez, que eu liderei, foi em 2014, e desde então já foram 5, né, ao longo dos anos, e a última sendo em 2020, logo no início da pandemia. Foi uma experiência bem inédita e muito doida, realmente, mas agora, finalmente, a gente tem a possibilidade de retornar lá, agora que as coisas estão um pouco mais estáveis. E, com isso, vocês acabaram, de alguma forma ou de outra, encontrando esse contato e sentindo esse chamado, ou tendo essa vontade de ir para a Índia em algum momento, ou pelo menos uma curiosidade que eu espero que eu consiga trazer alguns detalhes, algumas ideias, enfim, mesmo que caso não seja nessa ocasião, embora é uma ótima oportunidade agora que as coisas estão novamente funcionando e a gente tem uma viagem muito incrível programada. Eu espero que, no geral, também sirva de informações úteis para todo mundo. Eu gosto de dar início a esse tipo de evento, né, com uma imagem. Agora eu vou compartilhar minha tela com vocês para trazer essa imagem e para a gente dar sequência nos nossos tópicos. Então, só um momentozinho para eu compartilhar. Perfeito. Eu acho que todos estão vendo. Se você não estiver enxergando a imagem, me manda uma mensagenzinha no chat. E isso aí. Então, eu gosto bastante dessa imagem, porque ela, vocês vão notar que forma um mapa, né? E esse seria o mapa da Índia. E 2, é um mapa que é formado por várias das simbologias que representam a Índia. Então, a gente tem o mantra Om, né, que representa a espiritualidade, né? A gente sabe que a Índia é o berço de várias filosofias espirituais, tem muitos pontos locais importantes relacionados ao budismo, né? E a história do budismo está muito enraizada na Índia, o hinduísmo, que é uma das maiores religiões, o sikhismo, que também é uma outra filosofia bastante presente, que nasceu lá, o jainismo, que também é uma filosofia que nasceu lá, e também tem uma forte presença do Islã, embora não é o berço, né, não é onde o Islã cresceu. Então, a gente tem o Om, que representa essa espiritualidade, que é algo que é um dos pilares, né, da nossa viagem. Além disso, a gente vê alguns monumentos, que vocês provavelmente vão reconhecer, né, que nessa representação está no meio do mapa, que vocês podem ver o meu cursor, né, do mouse, volta, que é o Taj Mahal, que também a gente vai
conhecer na viagem. A gente vai conhecer alguns monumentos que representam um dos outros pilares da nossa viagem, que seria o aspecto cultural, né, histórico da viagem. Então, para a gente entender um pouco mais essa cultura, a gente vai conhecer bastante pontos interessantes, que também pegam um pouco desse lado turístico, né? A viagem para a Índia, eu acho que precisa ter um pouco disso também, porque é um lugar extremamente interessante. A gente tem alguns símbolos relacionados à culinária, né, que a gente tem o copo de chá, que é algo que realmente é o ponto mais, eu diria que conhecido da Índia, né, o motivo pelo qual os europeus primeiramente foram lá para as especiarias, o chá, enfim, e a gente vai experienciar bastante a culinária em todas as suas formas também. Aqui o símbolo do Lótus, né, que também tem essa representação da espiritualidade. A gente tem alguns instrumentos de música, tipo a cítara aqui no Brasil, né? A gente tem a tabla, que é um instrumento de percussão, que representam também um outro lado da cultura indiana, né? Através da música e de todas as formas. A gente tem aqui, de novo, a espiritualidade através da vaca. Então, resumindo, aqui são vários símbolos que representam a Índia de diversas formas. E agora, trazendo o nosso foco para um mapa um pouquinho mais real, né? Um pouco mais comum, um pouco mais conhecido, aqui a gente tem o nosso mapa da Índia, de fato. Aqui a gente vê a posição da Índia no Sudeste Asiático, e aqui é uma área focando na região em que a viagem vai acontecer, e realmente definindo e exemplificando aqui o nosso trajeto. Eu só vou mencionar por cima, e aí com imagens para vocês terem um pouco mais de ideia de como são cada uma dessas regiões e os lugares e o que cada lugar oferece. Eu vou mostrar com fotos, mas aqui só para a gente ter uma ideia do deslocamento, fica à vontade de bater uma foto dessa parte, para você poder, ao longo, conforme eu falo, ter uma ideia mais ou menos de onde a gente está posicionado na Índia. Então, a gente chega em Nova Delhi, né, a nossa porta de entrada, que é a capital da Índia. É um lugar muito rico em história, em cultura, tem muitos monumentos, é uma cidade muito bacana nesse sentido, e também é um lugar que pessoas fazem bastante compra. É uma cidade bastante interessante, eu entro em detalhes daqui a pouco. De lá, a gente vai para Amritsar, que é uma das cidades mais importantes para o sikhismo, né, uma das religiões que eu mencionei antes, e eu vou entrar em detalhes daqui a pouco. De lá, a gente vai para Rishikesh, que é uma das cidades mais conhecidas, eu diria, é o berço do yoga, né, o lugar que tem essa referência para todos os turistas, todos os estrangeiros, eles sempre conhecem Rishikesh, pelo, né, os Beatles que foram lá e tudo mais, mas também porque é o lugar onde tem muitas escolas de yoga, está logo no início dos Himalaias, que são aquelas montanhas sagradas para o pessoal indiano. E aí, de lá a gente volta para Delhi. De Delhi a gente vai para Jaipur, que é a capital do estado do Rajastão, que é uma região um pouco mais árida, tem muitos palácios, muita beleza nesse sentido, arquitetônica, e a gente vai conhecer muito deles lá também. E aí de lá a gente vai para Agra, que é a cidade onde está localizado o famoso Taj Mahal, que vai ser a cereja, sabe, no topo do bolo, no finzinho da nossa viagem, e aí a gente retorna para Delhi para pegar o nosso voo eventualmente de volta para casa. Então, esse é mais ou menos o trajeto que a gente vai estar fazendo, e agora eu vou focar um pouco mais em cada uma das cidades, trazendo um pouco mais de detalhe para cada uma dessas cidades. No total, essa viagem vai durar por volta de 14 dias, e isso sem incluir o nosso trajeto do Brasil para a Índia e da Índia para o Brasil. Então, vamos lá aqui. Então, a gente começa de novo com aquela imagem famosa, né, da Índia, que eu realmente gosto, e a gente começa aqui, mais uma vez, com o nosso primeiro trajeto, né, de São Paulo. A gente vai para a Índia, para Nova Delhi especificamente, e existem vários trajetos. A gente pode ir pelo Oriente Médio, pela Europa, existem várias formas de chegar até a Índia e várias opções. No geral, isso a gente acaba deixando um pouquinho mais para perto da viagem.
até o momento que a gente já tem o grupo confirmado, quando a gente começa a procura de passagens, e aí a gente acaba decidindo em grupo, primeiramente, né, qual que vai ser o trajeto que a gente vai fazer de acordo com a disponibilidade de passagens e os valores que são mais interessantes, né. Muito bom. E eu entro em detalhes sobre isso em si mais para o final da nossa reunião. Então, como eu mencionei, o primeiro ponto de parada é Nova Delhi. E geralmente a gente chega lá, a gente acaba tendo uns 2 dias, para descansar um pouco o primeiro dia em especial, e também para começar a conhecer alguns dos pontos de interesse lá. Aqui na imagem a gente vê esse primeiro ponto, que é um arco semelhante ao Arco do Triunfo, né, em França, né? Eles têm esse arco lá em Delhi, que é na parte que foi construída pelos britânicos, que é uma parte muito moderna, com avenidas grandes, super arborizada, é um contraste interessante com a parte antiga de Delhi, que a gente também acaba visitando, mas é um dos monumentos. A gente também tem o Templo de Lótus, que é um templo da filosofia Bahá'í, que é uma filosofia que teve início no Irã, e é um dos monumentos bem famosos em Delhi, né, por conta dele parecer essa flor de lótus e ter essa representação. O lótus representa a pureza, né, a iluminação, e essa simbologia está presente em mais filosofias também, mas é um templo muito bonito e eles também são abertos a receber visitantes de qualquer filosofia, e é um momento muito bacana que a gente acaba potencialmente indo, visitando e sentando lá dentro e tendo um momento de meditação, porque é um monumento que a gente visita em total silêncio, né? Faz até parte dos critérios para visitar esse local. Antes de eu continuar, só um detalhe que eu não frisei, eu vou exemplificar aqui nas imagens as possibilidades dos lugares que a gente muitas vezes acaba visitando, mas cada viagem ela acaba sendo dinâmica no sentido que a gente tem ocorrências que às vezes podem acontecer, a gente pode ter trânsito, dependendo dos interesses até mesmo do grupo, às vezes a gente pode permanecer mais tempo em algum lugar e às vezes a gente não faz necessariamente tudo o que estava programado, mas depende muito do grupo. Às vezes um grupo mais coeso, que consegue ir mais rapidamente, a gente acaba conseguindo ver muito, e dependendo um pouco do trânsito também na cidade, por conta do tempo, às vezes, ser limitado. Mas algo que a gente muitas vezes acaba visitando é esse Templo Lotus, que é nessa parte mais ao sul de Delhi, que também está próximo do nosso primeiro hotel, então acaba sendo um pouco mais viável por conta disso. Aqui, nessa próxima imagem, eu acho que eu vou ampliar as imagens só para ficar um pouco mais nítido para todo mundo. Deveria existir uma forma de fazer um slideshow, mas eu não estou encontrando agora. Bom, enfim, vamos continuando, e posteriormente eu também compartilho o link para esse acervo de fotos para vocês poderem visualizar em outro momento. Então aqui, depois do Templo de Lótus, a gente encontra algumas imagens do Jama Masjid, que é uma das maiores mesquitas, se não a maior mesquita na Índia, e ela traz essa representação de outra cultura que está muito presente, principalmente no norte da Índia, cultura e essa influência que o Islã trouxe também. Então, é um dos principais monumentos, é uma mesquita muito bacana que fica na parte mais antiga de Delhi, ao norte da cidade, e é uma região muito rica em cultura, é uma região que eu gosto de levar as pessoas, especialmente para conhecer o mercado de especiarias, os bazares, que é uma experiência muito autêntica indiana, uma experiência de caos, sabe? Um pouco de caos, que a gente tem um monte de trânsito, um monte de pessoa, mas é uma experiência que eu acho muito fundamental a gente ter, porque faz parte, né, da Índia, e a Índia é um país cheio de contrastes. Então, Delhi, a gente tem essa parte mais nova desse India Gate, né, que é o portal da Índia, que tem muito mais é muito mais desenvolvida, tem mais organização, e aí a gente tem o contraste
dessa parte antiga de Delhi, que tem os monumentos, mas também tem a parte que não foi muito planejada, então são vielas cheias de cheiros, de bazares diferentes, alguns de tecido, alguns de especiarias e de comida, e alguns dos pontos que eu acho muito bons para visitar, além do mercado de especiarias, é também uma loja de essências, de perfumes, que é muito bacana de se conhecer. Então, aqui a gente tem também algumas das imagens dessa região. Aqui um dos nossos grupos à frente do Forte Vermelho, que também é um monumento nessa parte da cidade, que a gente normalmente só visualiza de frente. Um dos passeios que a gente gosta de levar o pessoal é para fazer um passeio de rickshaw, de bicicleta nessa região, porque a gente acaba caminhando bastante e é uma forma melhor de se ver no sentido que a gente não precisa se preocupar com o trânsito, a gente está um pouco mais protegido e é uma experiência muito autêntica também. Então, além da gente conhecer as culturas, de ter esse contato com o aspecto da cultura, o aspecto das filosofias, né, que brotaram nessa região, eu também gosto de trazer essas experiências que são bem autênticas. Então, aqui a gente tem uma imagem realmente do bazar e um pouco do caos, uma vaca no meio da rua, que também é super comum a gente encontrar, e aqui algumas das participantes fazendo as compras nessa área de especiarias. Eles também vendem muitas nozes e frutas secas, que tem um pouco mais das lojas, e geralmente em Delhi, se não em outra parte da viagem, mas na maioria das viagens acaba sendo em Delhi, a gente acaba tendo uma experiência de se encontrar com alguma família e de ter uma aulinha de culinária indiana na casa de alguma família, e de ter esse primeiro contato, essa experiência com a comida, com as especiarias indianas. Então, a gente conhece um pouco sobre os sabores no mercado e a gente acaba conhecendo em algum ponto da viagem sobre a culinária, né, nesse ponto também mais profundo, e especial, às vezes, com a família indiana, é algo muito bonito. Geralmente, depois de Delhi, a gente acaba indo para Amritsar. Então, esse trajeto, na maioria das vezes, a gente faz por trem, e é um trem super tranquilo, confortável, e também o trem acaba sendo uma experiência bem autêntica da Índia. Amritsar o foco o sikhismo, que é uma das religiões que nasceram na Índia, e é a sede do maior templo Sikh no mundo, que é o Templo Dourado, que está aqui nessa primeira foto. Ele é rodeado por esse tanque, né? E é um templo muito bonito no sentido que eles têm mantras tocando praticamente 24 horas por dia, então é um lugar que a gente também tem esse contato com um sentido da música indiana, uma expressão da cultura indiana através da música, né? Mas também a gente tem o potencial de experienciar uma das formas do yoga, que seria a Karma Yoga, que é a forma de serviço altruísta. Aqui tem diversas formas de Karma Yoga que acontecem, e eu tomo essa liberdade de dizer Karma Yoga, mas na tradição Sikh eles têm outro nome para isso. Eles chamam de Seva. E nessa cultura tem as duas formas, são a limpeza do templo, então é um templo extremamente limpo e é um templo que é bastante aberto para qualquer pessoa de qualquer cultura. A gente nota isso até mesmo pela arquitetura, porque tem esses portões, né, em cada uma das direções, e eles basicamente representam que tem abertura em qualquer um dos sentidos para qualquer pessoa de qualquer religião, então todo mundo é bem-vindo. E a outra forma de seva, de Karma Yoga que a gente encontra, que é extremamente tocante, é que eles oferecem alimentos gratuitos para qualquer pessoa de qualquer religião, realmente de qualquer lugar do mundo. Você pode ir e sentar e se alimentar lá, e a comunidade, inclusive a gente tem essa oportunidade durante a viagem de sentar com eles e de ajudar nesse sentido na preparação dos alimentos que eles acabam servindo, e até mesmo de se alimentar também, caso queira. Então é uma forma muito bonita, que está logo aqui embaixo, tem algumas imagens, eu já mostro elas, e algo que eu gosto de fazer também é dar experiência, principalmente para os homens, de colocar o turbante, que é o símbolo dessa cultura do norte do país, é a utilização do turbante, né?
Então, quem quer pode visitar o templo dessa forma. Geralmente é algo que é bacana, porque o que eu sinto é que conforme a gente usa as roupas da cultura e a gente usa de forma respeitosa, isso nas viagens que a gente fez, abre uma porta, o pessoal acha muito bacana que a gente está experienciando a cultura deles e geralmente as pessoas acabam ficando mais abertas para comunicar com a gente, para a gente ter esse contato com o pessoal dessa região especial. Então, uma das paradas que a gente faz é para a gente conhecer as lojas de tecidos lá, que tem diversas lojas, e o pessoal às vezes compra algum turbante e a gente amarra neles. As mulheres geralmente compram algum véu, até porque para entrar no templo, em símbolo de respeito, a gente cobre a nossa cabeça também. Então, aqui nessa imagem, a gente vê algumas das participantes do grupo, com os véus e tudo mais, e aqui a gente tem mais uma imagem do Templo Dourado, e na sequência nós temos algumas das participantes na cozinha, ajudando a preparar o roti, que aqui a gente conhece como chapati, né, que é o pãozinho que não tem fermento, então é um pão fino, que é quase como, não sei, um pão pita, um pão sírio, só que é a forma indiana dele, e aqui elas estão preparando esse pão. E é muito bacana, porque geralmente a gente vai lá e as mulheres, muitas vezes são mulheres que estão nessa parte da cozinha, na preparação do pão, mas às vezes também tem homens, e o que é muito bacana é que geralmente as mulheres estão sentadas na área dela, os homens na área deles, e quando a gente se junta, eles são super receptivos no sentido de mostrar para a gente como que é feito e até porque é uma parte muito bela da cultura deles que eu gosto de expor para quem é que venha nessa viagem, até mesmo para quem vai para essa região. Então, aqui é um dos contatos que eu gosto bastante de fazer com relação a o alimento indiano, né? Então, nessa próxima foto a gente tem uma visão do prato, de um prato típico, ou vários pratos na realidade, vários tipos de comida típicas dessa região. Aqui a gente tem o pão, nesse caso esse pão se chama naan, aqui a gente tem um tipo de iogurte que chama raita, que normalmente tem algum legume misturado também, o arroz, que é o arroz basmati, que é um arroz extremamente saboroso e aromático. Aqui a gente tem o grão de bico, com o tempero indiano, e aqui a gente tem algum dal, que é um tipo de grão, às vezes semelhante com uma lentilha, não é especificamente uma lentilha. E aqui no prato a gente também tem o sag paneer, que é uma pasta de espinafre com o queijo indiano, que se assemelha a um queijo frescal aqui do Brasil. E aí, nessa próxima imagem, a gente tem alguns dos diversos tipos de doces indianos, né, que também são muito saborosos, muitas vezes à base de laticínio, então, muitas vezes, eles são feitos com ghee, né, que é a manteiga clarificada, com alguma espécie de farinha, com bastante açúcar também, e às vezes com leite, dependendo do doce. E tem alguns que são fritos também, alguns que não são. Não é algo necessariamente saudável, mas é muito saboroso de se experimentar em algum momento ou outro. E aqui a gente tem uma imagem das ruas nessa cidade. Antigamente, hoje em dia ela já está um pouquinho diferente, mas é uma cidade muito bonita. E aqui a gente também vê no hotel que a gente fica, tem um caminho que a gente faz do hotel até esse templo, que é um caminho muito bonito, é muito bem arrumado, e a gente tem várias estátuas que representam a cultura e as tradições dessa região do norte da Índia. Então, aqui nessas estátuas a gente vê homens, né? Aqui são estátuas de homens dançando uma dança típica que chama Bhangra, e aqui nessa outra são estátuas de mulheres dançando uma dança que chama Gedda. E alguns dos pontos de interesse nessa região, nessa cidade especificamente, além do Templo Dourado e além dos outros templos, porque existem vários templos nessa cidade, alguns dos pontos que são mais interessantes, tem um jardim lá que é muito famoso historicamente, que tem uma associação bem profunda com o movimento de independência indiano, e para quem assistiu o filme Gandhi, esse parque, essa praça, aparece nesse filme. E
hoje em dia é um parque muito bonito, mas aconteceu uma tragédia grande e é um ponto que é importante para entender o contexto da Índia, né? Também é uma cidade que é bem próxima da fronteira com o Paquistão. Às vezes, e isso depende muito do grupo, às vezes a gente faz um passeio até a fronteira e tem uma cerimônia com os guardas, mas acaba sendo algo que nem sempre faz muito sentido para a viagem, mas é algo bem turístico, assim, é tipo a troca dos guardas em qualquer país que tenha, sabe, tipo na Inglaterra, é algo semelhante. Aqui tem algumas imagens desse processo, dessa processão, mas é algo que nem sempre a gente faz, algo que eu gosto de aproveitar também para fazer com as pessoas nesse momento é da gente visitar algum supermercado indiano para a gente ter uma ideia mais profunda de quais são os objetos que as pessoas consomem, como que é a vida realmente desse pessoal nessa região do país. Então, algo muito bacana para a gente também aproveitar e comprar as nossas especiarias, enfim, algumas coisas desse sentido. Geralmente, depois de Amritsar, a gente acaba indo novamente por trem para Rishikesh, que é aquela cidade que tem o foco do yoga, né? Que tem esse contexto associado com o yoga. Como eu mencionei aqui, no norte do país, a gente tem a Cordilheira dos Himalaias, que está muito associada com boa parte da mitologia no hinduísmo, e é também o local onde diziam que os yogis eles se retiravam da sociedade para ir meditar nas montanhas, em alguma caverna. Então, Rishikesh é um ponto interessante porque ele justamente está no começo desses Himalaias, a gente está nessas montanhas, além de ser a cidade que fica às margens do rio Ganges, Ganga, né, a mãe Ganga, que é uma deidade, é uma deusa no hinduísmo. Então, é um rio muito sagrado, muito importante, e geralmente quando a gente faz esse deslocamento de Amritsar para Rishikesh, o primeiro ponto que a gente chega é uma cidade que chama Haridwar, e a gente não fica nessa cidade, mas a gente sempre passa por ela para conhecer, porque é um ponto muito importante para o hinduísmo. E é um ponto que as pessoas se banham com o objetivo de purificação dentro do hinduísmo. A gente conhece esses pontos associados com o hinduísmo. Essas primeiras fotos são desse primeiro passeio, quando a gente chega lá para conhecer essa cidade sagrada. E aí, mais uns 30, 40 minutos rio acima, a gente chega em Rishikesh, e aqui é uma famosa estátua de Shiva, né, que é um dos principais deuses no hinduísmo, e a gente tem algumas imagens de pontos diferentes em Rishikesh, das montanhas, e também do rio. Então, Rishikesh é uma cidadezinha muito bacana, e acaba sendo um momento que o grupo, ele realmente se sente mais livre para sair um pouco de não estar necessariamente só comigo e com o guia, mas de ter um pouco mais de liberdade. É uma cidade muito acolhedora para os turistas, e é uma cidade que, como a gente tem o rio, é muito fácil de se orientar em, sabe, tempo e espaço. Então, é uma cidade que a gente se sente bem mais confortável para deixar o pessoal mais à vontade. Inclusive, esse ponto da viagem, a gente gosta de trazer prática de yoga em todas as manhãs que a gente fica lá, para a gente ter essa experiência, esse contato com o lado físico do yoga. Lembra que em Amritsar a gente já tem o contato com outros aspectos do yoga. Na realidade, quando a gente pensa em yoga aqui no Brasil, muitas vezes a gente acaba pensando na parte física, mas existem outros aspectos muito mais profundos, o aspecto de servir, por exemplo, né, o aspecto do som, da meditação. Então, esses são pontos que a gente já começa a sentir os pontos mais sutis em Amritsar, e aqui a gente tem esse momento para realmente experienciar o yoga no aspecto físico. Então, aqui a gente tem essas imagens das montanhas, o rio Ganges, uma loja que, curiosamente, tem uma vaca dentro, né? O Rishikesh é muito também conhecida pela quantidade, abundância de vacas livres que acabam passeando pelas ruelinhas e ruas. Aqui é um sadhu, um homem sábio que vive nessa região, e a gente também tem vários sadhus que vivem nessa região. Aqui a gente tem uma das nossas práticas de yoga pela manhã, e um dos pontos que eu acho muito interessantes da gente experienciar nesse momento é a prática de arte. Então, os hindus, no final do dia,
as pessoas que seguem o hinduísmo, eles fazem uma prece no fim do dia que eles chamam Arti, e eles têm uma fogueira na qual eles fazem oferendas, e o símbolo do fogo, né, que eles acabam tendo essa fogueira, mas eles também têm várias lamparinas que vão passando para pessoa e pessoa. Então, uma prática que começa com mantras de adoração, né, e isso é uma outra forma de yoga, inclusive, que a gente chama de Bhakti Yoga, a yoga da devoção. Então, imagina isso, no pôr do sol, você sentado, beirando esse rio lindo, e a gente começa cantando vários mantras, e aí passa-se essas lamparinas, então conforme a luz vai se baixando, essas lamparinas vêm iluminando, né, a noite, trazendo essa simbologia da iluminação, mesmo a nossa, e também o fogo traz essa simbologia da purificação, da limpeza, e as oferendas que a gente também faz são as que a gente tem esse interesse de purificar. Então, a arte é um processo, né, muito bonito nesse sentido, e aqui a gente tem mais algumas imagens, então, das lamparinas, aqui o nosso grupo, e aqui algumas das pessoas e os rishis, né, os meninos que aprendem a ser, eu vou dizer, sacerdotes e tudo mais, eles fazem parte de algum ashram. Ashram é uma comunidade espiritual, e em Rishikesh existem vários ashrams, esses daqui fazem parte de um dos mais famosos, e aí que eles estão fazendo as oferendas, a fogueira, e aqui o nosso grupo. Nessa ocasião, nessas imagens, a gente está se alimentando num restaurantezinho que eu gosto de levar o grupo, que é um restaurante que foi criado com o intuito de sustentar uma escola e um orfanato, que foi iniciado por uma estrangeira que veio, ela criou todo esse esquema, e é um projeto muito bacana que realmente sustenta um orfanato de crianças dessa região, e a escola onde elas e também outras crianças vêm para estudar e ter uma formação. E, além disso, é uma comida excepcional. O Rishikesh, inclusive, oferece uma alimentação muito, muito saborosa, e é algo muito bacana que a gente acaba experienciando também. Normalmente, de Rishikesh, a gente acaba indo novamente para Delhi, porque Delhi, se você lembrar o nosso mapa inicial, Delhi fica aqui no meio do caminho. Então, a gente vai para Rishikesh, ou para Amritsar, depois para Rishikesh, e aí a gente volta para Delhi, e a gente passa a noite em Delhi. Depende muito, nesse momento, o tempo que a gente acaba tendo, e dependendo do tempo que a gente acaba fazendo algum passeio em Delhi também. Se a gente sair cedo e conseguir chegar na cidade, a gente acaba passeando um pouco, e aí o próximo dia a gente vai para Jaipur, que é a capital do Rajastão, é também conhecida como a cidade rosa, porque muitas das estruturas das casas na cidade são pintadas num tom de rosa, e muitos dos monumentos são construídos numa espécie de arenito que tem essa coloração também. E é um momento que a gente acaba tendo mais contato com esse aspecto arquitetônico, cultural, de visita a monumentos em si, e, além disso, a gente tem contato também com alguns aspectos culturais que eu já aponto, mas aqui é um dos pontos que a gente visita quase sempre, que é o Amber Palace, que é um antigo palácio, e nesse momento o grupo tem a possibilidade de fazer esse percurso dessa área de baixo do palácio até o topo, caminhando sobre os elefantes, né? É algo que é uma possibilidade caso o grupo queira, e aí você acaba tendo uma experiência da verdadeira realeza, porque é interessante, conforme você sobe até o forte, que tem os tambores tocando e tudo mais, é uma experiência bacana nesse sentido, e a gente acaba conhecendo um pouco sobre essa tradição e a arquitetura deles. O palácio em si é um palácio fenomenal, a gente vê todas as partes dele e conhece sobre essa cultura. Na cidade a gente também visita outros monumentos, que aqui tem algumas imagens deles. É uma área que tem, às vezes a gente vê camelos, a gente vê elefantes até mesmo na rua, e aqui tem alguns homens com a vestimenta típica dessa região, também é uma espécie de turbante, os bigodes. Então aqui, por exemplo, tem um elefante no meio da rua. E o outro ponto que eu gosto de trazer atenção é um momento que a gente tem, que eu acho muito especial, de conhecer o trabalho deles artesanal de tapeçaria, que a gente acaba conhecendo ou visitando
uma cooperativa onde os artesãos eles produzem esses tapetes, que são tapetes muito lindos, semelhante aos tapetes persas, feitos à mão, uma qualidade muito bela, e a gente acaba aprendendo um pouco sobre como é esse processo, e também, às vezes, a gente coloca a mão na massa no trabalho de estampas no tecido, que é também uma arte tradicional muito bonita. De Jaipur, a gente vai para Agra, e Agra, como vocês sabem, é a cidade em que a gente tem o Taj Mahal, que é um dos pontos que todo mundo acaba querendo visitar. A nossa visita ao Taj Mahal em si, a gente procura fazer de manhãzinha, assim que ele abre, para a gente pegar o Taj Mahal o mais vazio possível. É uma experiência fenomenal de ver. Realmente o Taj Mahal é uma beleza arquitetônica com difícil comparação, mas com certeza quando a gente vê tantos templos, um mais lindo que o outro, o Taj Mahal a gente acaba comparando ele com outros, mas é um momento também muito especial que a gente tem nessa parte da viagem. Aqui tem várias imagens sobre o Taj Mahal, e um dos pontos que eu também acho fenomenais de se visitar lá, existem várias lojas que vendem produtos no mármore, e a gente visita de novo uma cooperativa que eles explicam para a gente qual que é esse processo de entalhe que no mármore que foi feito desde a época do Taj Mahal, é passado de geração em geração, como muitas das tradições são lá na Índia, essa também é passada de geração em geração, e a gente acaba tendo esse contato para entender um pouco de como é esse processo. Então, aqui nessa imagem e nessa daqui, a gente está vendo isso, justamente. Lá, um dos outros monumentos é o Forte Vermelho de Agra, né? Que em arquitetura ele é um pouco semelhante ao de Nova Delhi, justamente por isso a gente acaba não visitando o de Delhi, porque a gente, na maioria das vezes, visita esse daqui em Agra, que a gente acaba conhecendo ele por dentro, conhecendo o palácio, que também é uma experiência bacana de ver como eram as coisas nessa época, e também entender um pouco mais do contexto e como essa família, né, que construiu todos esses monumentos, o contexto por trás de todos os acontecimentos dentro dessa família. Para quem assistiu Game of Thrones, é uma coisa semelhante a isso. Muito bom. Depois de Agra, a gente acaba indo para Delhi de novo para finalizar nossa viagem. Dependendo de novo, do tempo que a gente acaba tendo, a gente pode parar ou não em Mathura, que é a cidade associada a Krishna, que também é um ponto muito famoso, principalmente para os seguidores do Hare Krishna e tudo mais, e acaba sendo uma parada breve só para conhecer algum templo lá, se o tempo permitir. Então, normalmente, se a gente consegue uma coesão com o grupo, e a gente acaba decidindo que é algo que a gente vai fazer todos juntos. E aí, em Delhi, a gente acaba tendo um momento para se organizar para fazer a nossa viagem de volta para o nosso próprio país. Então, aqui, só mais uma vez, os nossos deslocamentos. Então, Delhi no meio, a gente vai para Amritsar de trem, Rishikesh de trem, de Rishikesh a gente vai para Delhi, geralmente de ônibus, e esse trajeto de ônibus é sempre o ônibus que é fretado só para o nosso grupo, e normalmente é um ônibus maior do que o nosso grupo, então a gente viaja bem confortável mesmo. De Delhi a gente vai para Jaipur também no ônibus, Jaipur para Agra, Agra para Delhi, e aí a gente finaliza. Bom, vamos então seguir para mais detalhes sobre tudo isso. Aqui, de novo, a gente tem as cidades, se você quer ver escrito. E por que a gente escolhe março para fazer essa viagem? É uma época que é um pouco menos na temporada, então, geralmente, os preços para os hotéis que a gente acaba ficando, que são hotéis com uma qualidade excelente, eles estão um pouquinho mais acessíveis, e acaba sendo interessante nesse sentido, mas também o motivo pela qual eu gosto muito dessa época é o clima. Eu puxei aqui no site The Weather Channel, se não me engano, só para a gente ter uma noção do clima nesse período do ano. Em março de 2022,
para vocês terem uma ideia. Então, o começo do mês é um pouquinho mais frio, tendo uma máxima de 23, mínima de 14 graus, e aí no fim do mês começa a ficar mais quente. Porém, esse ano eles tiveram uma época com uma temperatura bastante alta, que não é tão comum. Geralmente não é tão comum chegar perto dos 40 tão cedo, mas acaba tendo essa possibilidade. Mas se você for ver, a média fica provavelmente nos 30 graus. Então é uma temperatura bastante prazerosa. Embora eu tenha que falar isso com cautela, porque na nossa última viagem a gente até pegou um pouco de chuva, no geral é uma época mais seca, embora, como eu mencionei, na última viagem a gente acabou pegando um pouquinho de chuva nessa época, então a gente nunca sabe exatamente o que esperar, e a gente até pegou um clima um pouquinho mais frio, mesmo sendo nessa época, mesma época do ano. Então, o próximo ponto que eu gostaria de trazer atenção eventualmente, eu vou mandar para vocês, tanto aqui pelo grupo, pelo chat do nosso grupo, pelo menos 3 links interessantes. Um para aquelas imagens, para vocês terem acesso a elas e depois verem com mais calma, mas também para essa página que a gente explica mais ou menos a ideia no geral das nossas viagens e para quem que essa viagem é voltada, né, de forma geral, e também para a página em que eu consolido todos esses detalhes que eu expliquei, tanto do nosso roteiro, quanto os detalhes mais específicos com relação a valores, aos hotéis, que é justamente o próximo ponto que eu quero tocar, os nossos hotéis. Como a gente tem uma viagem que a gente visita vários lugares, a gente tem um deslocamento intenso, e a Índia realmente não é um lugar para amadores, eu sempre procurei nas viagens compensar o desgaste físico, né, e energético, enfim, e de todo momento da viagem, eu procurei compensar trazendo os melhores hotéis que estão disponíveis nas regiões que a gente visita. Então, por exemplo, os critérios para a gente escolher os hotéis são distância ao ponto principal que a gente quer visitar, né? Então, por exemplo, em Amritsar, o nosso hotel fica uma caminhada do Templo Dourado, que é o principal ponto para a gente visitar e estar perto naquela cidade. Em Rishikesh, o nosso hotel ele fica mais próximo da área central, que a gente também só acaba precisando caminhar para chegar onde a gente vai querer chegar. Então, esse é um dos critérios, e sendo realmente os melhores hotéis nessas regiões que a gente pode conseguir. Então, por exemplo, em Nova Delhi, o nosso primeiro hotel é o JP, e eu só vou mostrar algumas imagens para vocês terem alguma ideia, né, aqui, de novo, essa página eu vou mandar para vocês vão ter acesso para ver com mais calma em outro momento, mas aqui a gente tem o saguão do hotel, né, de Nova Delhi, aqui parte do saguão, a entrada, então são hotéis muito bonitos, aqui algumas imagens dos quartos, o hotel em Amritsar, esse daqui, aqui o quarto, perdão, deixa eu começar de novo, as primeiras imagens eu já havia passado e eu vou calmamente. Então, aqui é a entrada do hotel, e esse hotel fica uma localização muito boa, justamente para a gente ter menos desgaste e no fim do dia a gente conseguir voltar para uma cama limpa, quentinha, aconchegante, em que a gente realmente não precisa se preocupar. Aqui é o nosso hotel em Rishikesh, que de fato o hotel em Rishikesh, por Rishikesh ser uma cidade um pouco mais simples, ela não tem a mesma estrutura como outras cidades, é o hotel que é o hotel mais simples, é o hotel de Rishikesh. Deixa eu ver aqui. Então, aqui uma imagem do quarto, a vista, as montanhas em Rishikesh. Aqui é a sala de terapias. Esse é um detalhe muito importante que eu esqueci de mencionar. Rishikesh, além do yoga, tem uma presença muito forte da Ayurveda e disponibilidade alta de tratamentos ayurvédicos, seja massagem, shirodhara, tem muitos tratamentos que são muito benéficos para a saúde e a gente vai ter tempo para isso lá também. Então, aqui é um nosso hotel em Agra, é o penúltimo hotel da viagem, que é um verdadeiro resort, é um dos meus favoritos, é um momento muito bonito para a gente descansar e se recuperar, e também enquanto a gente visita, né,
uma das maravilhas do mundo, o Taj Mahal. Então, aqui só algumas imagens, aqui algumas imagens dos quartos também, aqui os restaurantes, e eu não vou focar muito tempo nesses pontos, né, nos hotéis, porque depois vocês terão acesso a essas informações aqui na página do evento, né, que eu vou compartilhar com vocês também aqui no nosso no nosso chat dessa reunião. Então, aqui a gente tem vários detalhes sobre a viagem, que vocês podem acessar em qualquer momento, tem as imagens, também tem o nosso roteiro detalhado, que é basicamente o que eu expliquei, e com alguns detalhes a mais, então também tem esse exemplo com imagens aqui. Eu não vou parar muito tempo, porque vocês vão ter essa possibilidade de olhar em qualquer momento, eu não quero tomar a noite toda de vocês. E antes da gente falar sobre o valor, também depois vocês podem conferir os hotéis aqui, eu gostaria primeiro de trazer o nosso foco ao que está incluso, né, nessa viagem. Isso já é o ponto de partida para a gente começar a falar sobre os valores dessa viagem em si. Então, o que está incluso? Toda a nossa estadia em todos os hotéis, incluindo também o café da manhã e o jantar. Então, a maior parte das refeições a gente não vai ter que se preocupar, a gente só vai ter que ter o nosso gasto com o almoço, e também é uma oportunidade, porque como a gente já está fora do hotel, fazendo algum passeio, é mais interessante a gente não voltar para o hotel e se alimentar do que voltar e se alimentar e aproveitar e conhecer algum restaurante mais típico em alguma das cidades, porque muitas vezes os restaurantes dentro dos hotéis, eles oferecem comida internacional também, então fica muito fácil a gente optar por não experienciar a comida tradicional indiana no geral, e sem contar que muita da comida tradicional é feita também para ser mais inclusiva, né? Então, nos hotéis, geralmente tem um pouco menos de pimenta e tudo mais, acaba sendo uma comida mais acessível para todo mundo. Mas, em algum momento ou outro da viagem, a gente quer ter essa experiência, uma comida mais tradicional também. Então, ter os almoços mais livres também é bom nesse sentido, e acaba sendo, em média, eu diria que entre 5 e 10 dólares por refeição. A comida é realmente algo bem barata na Índia e de qualidade muito boa também. Então, vamos lá. E todos os transfers, né, os traslados em grupo, todos os nossos deslocamentos, eles também estão incluídos. E dependendo do tamanho do grupo, isso pode ser uma van ou pode ser até um micro-ônibus. Um ponto importante de detalhar é que, diferente aqui do Brasil, que os nossos ônibus, eles geralmente têm banheiro, os ônibus na Índia não têm banheiro, e isso é uma coisa geralmente muito boa. Então, todos os trajetos que a gente faz de ônibus, às vezes pode ter um trajeto de 4, 5 horas, a gente acaba tendo pausa no meio da viagem para a gente ir ao banheiro, para a gente eventualmente comer alguma coisa também. O traslado entre hotel e aeroporto, no início e no fim da viagem, também está incluído para o grupo. Então, isso quer dizer que, se a pessoa optar por eventualmente contratar uma passagem que não seja a passagem que a gente acaba decidindo como grupo, e a pessoa acaba chegando num outro momento, aí isso teria um custo adicional, mas geralmente não é muita coisa também. Muito bem, todo mundo que for no grupo, obviamente eles vão estar sendo acompanhados por mim, e eu vou fazer questão de traduzir isso para traduzir as informações que a gente vai receber dos nossos guias, porque a gente tem guias locais em cada uma das cidades também. Eu vou fazer questão de traduzir para qualquer pessoa que não entenda, não seja tão fluente no inglês, e às vezes até mesmo o inglês com sotaque indiano pode ser um pouquinho mais difícil de entender, mas para quem é fluente no inglês, até o fim da viagem, geralmente está compreendendo sem grandes problemas, embora eu vou estar traduzindo para o pessoal durante a viagem também. Então, tem esse meu acompanhamento durante a viagem, mas também a gente oferece um apoio pré-viagem. A gente vai ter outras reuniões antes da viagem em si, para a gente definir alguns pontos importantes, tanto o que a gente tem que se preparar, a questão de visto, de documentos, todos os detalhes nesse sentido mais técnicos e práticos, a gente acaba tendo também essa ajuda prévia, e tanto que até mesmo para o visto eu crio todo um arquivo para a pessoa conseguir fazer com bastante facilidade.
Então, guias que falam inglês, a gente vai ter esses guias. Os guias, o papel deles vai ser também aprofundar um pouco mais nos critérios culturais, no critério histórico e dos monumentos e tudo mais, e também serem o nosso intermediário interagindo com o mundo, né? Na Índia. Então, todas as entradas nos monumentos que estão no nosso roteiro, eles estão incluídos, e eu falei brevemente, eu nem toquei muito nos roteiros, mas é algo, de novo, que vocês podem conferir no itinerário detalhado, porém, sempre com cautela no sentido que, dependendo de como o nosso dia a dia for com o nosso grupo, isso é uma questão que a gente traz um pouco de flexibilidade. E nem sempre, tipo, se a pessoa não quiser participar também, é super tranquilo, ela não precisa participar, mas, de fato, todas as entradas estão inclusas e tudo mais, a gente não vai ter gasto com isso. E aí as tarifas de trem, né, que eu mencionei, então todo o deslocamento interno está incluído, as aulas de yoga na manhãzinha em Rishikesh, a subida ao forte em Jaipur, aquela subida por elefante, caso o pessoal queira. Se o grupo não quiser, existe a possibilidade de fazer por Jeep também essa subida, e algum passeio de rickshaw. E também, como eu mencionei, todas as orientações que a gente vai precisar antes da viagem. Eu gosto de ter o grupo muito bem preparado, tanto psicologicamente como, assim, em questões práticas antes da viagem, porque isso facilita muito, não só para o grupo, mas para mim durante a viagem. Então, a gente vai ter uma orientação bem detalhada antes, e todas as taxas também lá na Índia que poderiam estar incluídas, já estão incluídas nesse valor do pacote terrestre, que daqui a pouco eu falo. Começo primeiro pelas inclusões, só para a gente saber mais ou menos do que a gente está falando. Então, a gente está falando desses detalhes, basicamente dos valores relacionados ao pacote terrestre. Quando a gente pensa na viagem para a Índia, eu divido isso em dois principais critérios. O pacote terrestre, que inclui praticamente toda a nossa viagem lá, e a parte aérea, que é basicamente a nossa passagem daqui até lá e de lá de volta. Começando pela parte terrestre. Então, aqui a gente tem o valor $2.450, que é o valor para essa viagem, que é o valor para o pacote terrestre, que, como eu mencionei, inclui todas as estadias. Aqui eu dou alguns detalhes sobre como seria o pagamento desses valores, e também, caso a pessoa não participe da viagem com algum acompanhante, tipo, a gente sempre tenta juntar as pessoas em quartos duplos, porque os valores aqui são por pessoa em quarto duplo ou triplo. E a gente sempre tenta coordenar a pessoa, geralmente mulheres com mulheres no mesmo quarto, ou homem com homem, e caso a pessoa não tenha algum acompanhante. Ou então, se a pessoa preferir fazer a viagem sozinha e ter o quarto particular, a gente tem uma taxa adicional também, que é bastante importante ter atenção. Mas só para vocês terem essa ideia, esse seria o valor da parte terrestre. E a outra parte que a gente tem seria o valor da parte internacional, o voo, né? O voo a gente ainda não tem como estimar concretamente o valor, porque é um valor que oscila muito, e a gente só vai saber quando a gente, de fato, fizer a compra das passagens. Isso pode demorar ou não. Idealmente, a gente consegue reunir o grupo, deveríamos conseguir reunir o grupo o quanto antes, mas isso é algo que é um fator que a gente nem sempre tem controle. Mas o quanto antes a gente conseguir, a gente consegue já começar essa busca. Para vocês terem uma ideia, e em qualquer momento vocês podem vir nessa parte, clicar nessa imagem para fazer uma pesquisa no Google Flights. Hoje eu fiz ela só para ter uma ideia geral e para poder passar para vocês essa ideia geral. Os voos, né? Aqui só está mostrando agora o voo de ida, mas ele já calcula a média das duas partes. Então, ida e volta sairia pela Ethiopian, por exemplo, uns 5.738. E aí varia de empresa aérea para empresa aérea, podendo subir até 8.000, mas como vocês podem ver aqui no histórico, agora a gente tem esse valor de 5.600 por aí, só que há 20 dias atrás estava 4.800, então é algo que oscila muito e a gente realmente não tem como saber antes, muito tempo antes,
sobre isso. Inclusive, as datas fixas da viagem a gente ainda não estabelece, a gente estabelece quando a gente tem uma noção melhor sobre a passagem, o roteiro, né, da passagem que a gente vai fechar, aí sim a gente define as datas específicas, porque assim a gente tem alguns dias de flexibilidade para escolher a melhor opção de deslocamento até lá, né, de passagem. Então, mas só para dar essa ideia, e aí, além do aéreo internacional, né, a passagem aérea, o pacote terrestre, a gente tem, como eu mencionei, os almoços, que é um valor pequeno, né, tem as nossas compras pessoais, que aí também varia muito, embora coisas na Índia são relativamente baratas, e aí outras coisas essenciais é o visto. No site a gente oferece o serviço de despachante para quem realmente não conseguir fazer o processo, mas é um processo muito fácil e sem custo nenhum eu sempre envio para os participantes um tutorial do passo a passo para preencher o formulário para você conseguir fazer o pagamento do seu visto, né, e conseguir ele sem precisar de qualquer despachante. Mas para quem realmente não consegue fazer e quer que a gente faça por eles, a gente também oferece esse serviço. O preço do visto eletrônico para turismo, que é o que a gente vai fazer, provavelmente, que seria o visto de 30 dias, né, que te dá direito de 30 dias, que é o que a gente vai precisar para a nossa viagem, custa $10, se eu não me engano, então é um valor muito pequeno, realmente não faz muita diferença. E nunca houve alguma situação que alguém não tirou esse visto. É um país que preza muito o turismo e ele facilita o turismo nesse sentido. Então, a outra coisa que é recomendável seria um seguro de viagem, embora muitas vezes as pessoas consigam um seguro pelo cartão de crédito, e aí, nesse caso, às vezes também é um gasto que você nem precisaria ter. Mas eu tenho esse link aqui do Seguros Promo, que é um comparador de seguros, e eu só abri ele para a gente ter uma ideia. Para uma viagem de 15 dias na Ásia, tem vários tipos de pacotes, partindo por volta de R$200 até 500, 600, e cada um com seus detalhes. A gente, até onde eu me recordo, não tem exigência de seguro de viagem para a Índia, mas eu acho que com todo o que a gente aprendeu nos últimos 2 anos, é algo muito valioso da gente ter. O seguro e o visto, esses outros valores não são tão significativos quanto aqueles dois. Então, realmente, os valores principais para a gente considerar seriam a parte do terrestre e o aéreo internacional, que no total deve dar por volta de uns $3.500, se eu não me engano. Muito bom. Então, agora eu vou compartilhar com vocês no chat os links que eu mencionei. São 3 links interessantes, porque a partir desses links vocês conseguem acessar todas as páginas que eu demonstrei para vocês. Então, por exemplo, o primeiro link que eu mandei no chat é aquele link geral que a gente fala sobre as nossas viagens no geral. Essa página aqui, que vocês têm acesso a informações mais gerais. Talvez seja interessante, talvez não. O segundo link, que é a página da viagem em si, é essa página aqui, e essa página contém todos os detalhes práticos e profundos sobre a viagem. Então, a gente tem algumas explicações mais brandas aqui no começo, tem algumas imagens, inclusive algumas que estavam no nosso slide, e aqui a gente tem os detalhes do valor. Basta clicar nesse botãozinho para abrir eles, e aí tem o itinerário detalhado, os valores e parcelamento, os hotéis, que tem os links para os hotéis para vocês conferirem também, e as inclusões e exclusões sobre a viagem. No próximo, inclusive um outro ponto muito importante sobre essa página, que eu não toquei no assunto, essa parte de FAQ, né, que são perguntas que as pessoas às vezes podem ter. Então, aqui eu respondo, tiro algumas dúvidas, é uma área de tirar dúvidas sobre a Índia, sobre o que esperar da Índia, sobre segurança, enfim, língua, compras, tudo.
tem vários detalhes que são super úteis aqui também. Então, essa página, que é esse segundo link, é um ponto muito valioso nesse sentido. E o último link é do slide que a gente conferiu hoje. Perfeito. E, se alguém tiver alguma pergunta mais específica, ou então se alguém quiser, não sei, tirar alguma dúvida, esse é o momento também, podem ficar super à vontade de habilitar o microfone. Perfeito, Raquel. Muito obrigado por participar. Ótima noite para você. E é isso aí. Deixa eu ver se temos mais alguma pergunta aqui no chat que eu não tenha visto. Perfeito, Daniela. Uma ótima noite. Gratidão mais uma vez para todos pela presença de vocês. E se eventualmente, eu sei que agora às vezes é muita informação também, eu sei que é muita coisa e a gente vai ter um momento para processar. Vocês também sempre têm essa possibilidade de retornar na nossa página e conferir todos os detalhes com maior atenção. E eu sei que às vezes surge ou perguntas, surge dúvidas, então eu só quero me disponibilizar para vocês. Se vocês tiverem qualquer dúvida, se surgir, pode me mandar uma mensagem. Eu acho que todo mundo está em contato comigo de alguma forma ou de outra, e inclusive da gente programar alguma outra reunião individual nessa forma, especialmente porque o Zoom ele facilita tanto, né, esse contato. Eu fico completamente à disposição para todo mundo. Então, uma ótima noite. Agora a gente vai encerrar, então, a nossa reunião, a nossa apresentação, a não ser que alguém tenha alguma dúvida. Eu acho que não. Isso aí. Então, gratidão pela presença, participação de todo mundo e ótimo descanso.